Hoje a nossa live também é bem especial, um tema instigante para quem gosta de simbologia, mitologia, religiões comparadas. Hoje, então, a nossa live é para nós conversarmos um pouquinho sobre Matrix. Então, e no final, falarmos um pouquinho sobre Matrix 4, né? Que é a grande expectativa para 2021. E então, vou apresentar a vocês o nosso querido Oswaldo, alguns já o conhecem, né? Oswaldo é um querido amigo de muitas décadas, né, Oswaldo? E agora a gente tem o privilégio de tê-lo, né, como um dos autores da editora. Nós lançamos esse livro, Guia dos Melhores Filmes, né, espirituais, filosóficos e ecológicos, pela editora Proconsciência. E aqui ele traz um pouquinho de Matrix também, a gente vai ler um pouquinho para vocês. Mas antes, falar um pouquinho também de Oswaldo, né? Que Oswaldo tem uma trajetória muito grande com relação a esse estudo das religiões comparadas, ao próprio mercado editorial, às feiras místicas de Brasília, né, Oswaldo? Programas em rádio, televisão, sobre, né, sobre ecologia, sobre tudo que tiver relacionado, né, com a melhoria do ser humano, com a melhoria, né, da sociedade. Oswaldo está presente, né, Oswaldo? E acho que foi isso que nos aproximou, Tentamos. Amigo. Acho que foi isso que nos aproximou, né? Coisa boa. Então, a escolha desse tema tem tudo a ver com uma paixão, tanto minha quanto de Oswaldo também. E, inclusive, a gente até nem sabia disso, né, Oswaldo? Quando saiu o filme Matrix, em 99, eu me recordo que eu fazia encontros, né, para debates de filmes, né? E na época era em VHS e só tinha em locadora, a gente não tinha nem à venda, né, o filme, né? E eu me lembro que eu ia na locadora quase que de 15 em 15 dias para alocar o vídeo para fazer as sessões de cinema. Então a gente fazia uma abordagem psicológica, filosófica e tal. E aí o pessoal lá da locadora ficava impressionado assim, por que ela já viu esse filme tantas vezes e continua vendo? Então, entendi. Tá viciada. Mas é impressionante, porque esse é um filme que cada vez que você vê, você realmente assim se depara com alguma coisa nova e se delicia, né, com aquilo que realmente o filme traz, né? Eu vou ler, então, vou começar lendo um pouquinho aqui desse livro que o Oswaldo, então, publicou com a gente sobre os melhores filmes, e ele traz, então, aqui um destaque de uma frase de Morfeu no filme Matrix, né? Matrix 1. O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Então, esse é um filme instigante, questionador, que dá origem a uma trilogia, né, de clássicos da ficção. Na verdade, Matrix é incomparável, né? Realmente, para mim, é um dos melhores filmes. E aí o Oswaldo coloca aqui, com relação a Matrix, que ele, na verdade, com um pé na velha Suméria, né, aludindo à epopeia de Gilgamesh, que depois Oswaldo pode até tocar um pouquinho nisso, onde o rei perde o direito à imortalidade porque dorme, né? Então, será que estamos adormecidos, né? E aí, claro, há uma guerra entre as máquinas e a inteligência artificial, os homens são derrotados e passam a ser criados como pilhas elétricas, né, fornecendo energia para as máquinas. E eles dormem sonhando com essa realidade virtual. Só abreviando aqui, né? Então, no filme 2, né, o Matrix Reloaded, Oswaldo selecionou para a gente a seguinte frase: cedo ou tarde, você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Então, nesse segundo filme, o personagem principal, Neo, ele, após uma vitória parcial sobre as máquinas no primeiro filme, parte em busca do chaveiro, personagem que pode levá-lo à fonte da criação das máquinas. Interessante que quando a gente vai estudando as religiões, praticando também, vivenciando, o que a gente busca? As chaves. As chaves, né, para a compreensão das escrituras, para a sua prática, né? Você vai em busca das chaves. Então, olha que simbólico aqui, né? Já começando, né? É o simbolismo do São Pedro.
Tem a chave do É o céu, né? São Pedro. Então, e no Isso. terceiro, Matrix Revolutions, Oswaldo então selecionou o seguinte, uma frase de Morfeu. Morfeu ali simboliza exatamente a figura do mestre, né? O agente externo que vem provocar, né, o despertar, pelo menos até a identificação que ele está ignorando uma realidade, desconhecendo uma realidade, incomodado com essa situação, né? Então ele fala assim para o Neo: você precisa entender que a maioria dessas pessoas não está preparada para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Interessante é que a gente vê isso, né, Oswaldo? Em todas as situações, né? Quer seja no âmbito do fanatismo, às vezes religioso, ou das ideologias, né, políticas, que às vezes a pessoa está tão ali que ela não consegue ver uma realidade diferente, né, que possa transcender aquilo e agregar outros elementos. Mas isso é coisa que Oswaldo vai abordar aí mais tarde. Então, para concluir aqui, com relação ao filme Não 3, ele fala assim que preso no limbo entre os mundos físico e a Matrix, Neo é libertado por Trinity, que tem outro simbolismo aí também que a gente vai ver mais à frente, né, Oswaldo? E ele, então, viaja até a cidade das máquinas em uma nave chamada Logos, palavra que denomina o poder criador de Deus, a palavra, né? E ele vai tentar uma negociação para suspender o conflito e derrotar o agente Smith, que se rebelou até mesmo contra as máquinas. Isso é fantástico, né, Oswaldo? Maravilhoso. E o que vem a ser Matrix? É a grande pergunta, né? Então, você fez já um apanhado geral, né? Você fez um apanhado geral. Matrix é Matrix, né? É uma matriz. Na verdade, em português seria matriz, né? Então, é a matriz de um mundo virtual. É a matriz de um mundo virtual criado pela inteligência artificial com o objetivo da sua automanutenção. Esse filme ele é extremamente instigante, né? Extremamente instigante, e deu origem a muitas teorias conspiratórias. E nós temos um livro específico sobre Matrix que pretendemos lançar mais ou menos 30 dias, 25, 30 dias depois do filme Matrix 4. Né? Eu tenho aqui uma... eu tenho aqui a edição antiga desse livro, só que a nova edição tem 8 capítulos a mais. Tem algumas e várias inovações tecnológicas que têm a ver com a inteligência artificial são abordadas nessa nova versão do livro. Além do que, eu vou lançar o livro 25, nós lançaremos o livro 25, 30 dias depois, exatamente para poder assistir o filme e acrescentar um capítulo específico sobre Matrix 4. Apesar de que eu estou... nesse livro eu já coloco... Nesse momento eu coloquei algum possível spoiler do que será Matrix 4. Mas nós vamos falar sobre isso no final. Não, e até contar para o pessoal que você já tem mais de 8 livros publicados, né? Você... E outros na fila, né? E outros na fila, o que é responsabilidade da nossa queridíssima editora, né? Que por acaso é você. Bom, com relação a Matrix, nesse livro que nós vamos relançar, revisto e ampliado, eu coloquei inicialmente que ele tem 3 aspectos fundamentais. Né? Esses aspectos são: o primeiro, a rebelião das máquinas ou criaturas contra o Criador. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o adormecimento da consciência. E o terceiro aspecto é
o messianismo. Sim. Desses 3 aspectos, o que eu mais enfatizo é o número 2, que é o adormecimento da consciência. Por quê? Ele é o mais importante em termos de autoconhecimento, né? A rebelião das máquinas ou criatura é uma coisa que começa, é um roteiro literário, histórico, que começa com Adão. Adão descumpriu os mandamentos divinos ao comer do fruto da árvore do bem e do mal. Vamos dizer assim, instigado por Eva, que foi instigada pela serpente. Então, a primeira rebelião da criatura contra o Criador, biblicamente falando, começa com Adão. Depois você tem o evento da Torre de Babel, quando os homens, né, querendo chegar ao céu, atingir o céu em vida, constroem uma torre babilônica para chegar ao céu. Mas aí Deus confunde, né, a linguagem dos homens e daí surgem os diversos idiomas, segundo a versão bíblica. Mas você tem essa manifestação de rebeldia da criatura contra o Criador, aparece na mitologia grega como Prometeu, que rouba o fogo dos deuses. Aparece no mito do Golem, né? O Golem é uma história tradicional judaica da Europa Central, quando um rabino, refazendo os passos de Deus, vamos dizer assim, faz um boneco de barro, constrói um boneco humanoide de barro, como Deus teria feito o homem de barro. Claro, isso é um mito e é uma coisa que deverá ser analisada no nosso próximo curso, que é o curso de introdução à mitologia na Bíblia. Porque é evidente que isso é uma coisa simbólica, né? Não se pode imaginar Deus na beira do riacho, arregaçando as mangas e fazendo bonequinho de barro, tipo o mestre Vitalino do Nordeste, para soprar e o bonequinho sair andando. É simbólico, não se pode antropomorfizar tanto assim, né? A figura ou divina. então olhar a perspectiva dos elementos, né? Que é algo que a gente vê também de outras tradições, né? Exatamente. Então, o mito do Golem, um rabino em Praga, na Tchecoslováquia, ele faz um boneco tamanho natural de barro. E através da Kabbalah, que é a tradição secreta esotérica dos judeus, ele dá vida a esse boneco de barro. E ele usa esse boneco como se fora um empregado doméstico. Só que o Golem, ele começa a crescer muito. Ele começa a crescer, ficar cada vez maior, e o rabino começa a se sentir ameaçado por ele. Aí o rabino, num determinado dia, resolve matar o Golem. Ele pede para o Golem amarrar o cadarço das suas botas. Aí o Golem abaixa para amarrar o cadarço das botas, e o rabino retira da nuca do Golem um pergaminho com palavras sagradas escritas que dava vida ao Golem. Quando ele faz isso, o Golem morre. Mas como ele está muito grande, muito pesado, ele desaba em cima do rabino e mata o rabino. Então essa tentativa de criar vida, de desafiar a divindade, de criar vida, né, e de imitar o Criador, em geral dá origem a monstros como o Golem, ao Frankenstein de Mary Shelley, né? Então, e essas criaturas, elas se rebelam contra o Criador. Repete a história. É a mesma coisa que acontece com Robocop, Eu, Robô, estou citando filmes, né? AI, inteligência artificial, e finalmente desemboca em Matrix. O Exterminador do Futuro, claro, e desemboca então em Matrix, né? Onde as máquinas, que são as criaturas, foram produzidas pelos homens, percebem que elas vão ser desligadas, que elas podem ser desligadas se deixarem de ser úteis. E aí elas se rebelam e começa uma guerra entre as máquinas e os homens. Num determinado momento, os homens produzem explosões nucleares para cobrir o planeta com cinza, com nuvens, para que a luz do sol não passe
e as máquinas fiquem sem energia elétrica e se desliguem. Mas aí, as máquinas, como tem inteligência artificial, descobrem que o corpo humano produz energia elétrica. E começam a criar homens, mulheres, seres humanos, em máquinas útero, de onde eles nunca saem. E como eles não podem ficar presos eternamente sem uma distração, para ter uma motivação para continuar vivos, as máquinas injetam diretamente na nuca, um plug na nuca, injetam filmes de realidade virtual. Injetam a realidade virtual. Então as pessoas param de nascer. Elas são incubadas em máquinas úteros que crescem na medida que o corpo humano se expande, elas também se expandem e são alimentadas, né, é injetado proteína pela boca, né, e vivem uma realidade virtual. Então esse é o tema central de Matrix. Né? E interessante ali no filme que como é que eles colocam, como se fossem umas ventosas, né? Ligando, né? Na base da coluna, né? Quer dizer, na extensão da coluna como um todo, né? Ali você faz uma relação também com os chakras, né? Com certeza, tem uma ligação. O canal central, né? O Sushumna, né? Essa ligação com os chakras, eu fiz a observação no meu livro, especialmente quando no último filme, o Neo e Trinity vão até a cidade das máquinas. E o Neo está cego, mas ele enxerga com os olhos do espírito. Então ele vê os canais de energia e ele olha, dirigindo a nave, ele olha para o chão, né, para o piso, vamos dizer assim, né, ele está no ar, ele olha para o terreno e ele vê 3 canais de energia. Um canal central e 2 laterais, indo na direção da cidade das máquinas. São os 3 canais da fisiologia yogi. Né? Exatamente. E o segundo aspecto, que eu acho mais interessante, é exatamente o fato de que, para que os homens não enlouqueçam, porque se você prender uma pessoa num cubículo e só jogar lá comida, não conversar, não tiver nenhum tipo de prazer ou distração, leitura, vídeo, filme, ninguém falar com aquela pessoa, provavelmente ela vai enlouquecer. Com certeza. Ela não terá nenhum estímulo externo, ela vai enlouquecer. Né? Imagina isso desde criança até adulto. Enlouquece. Então, as máquinas injetam a realidade virtual. Isso quer dizer que, literalmente, no filme, todas as pessoas que estão dentro de Matrix estão dormindo. Adormecidas, Estão adormecidas. E esse é o grande problema da humanidade. Mesmo que nós não estejamos na Matrix do filme, nós estamos em Maya-Trix. Sim. Maya 3 vezes, aqui e agora. Fala. E é interessante. Você ia falar. Tem uma passagem no filme que o Neo, então, que é bem no início, ele fica incomodado, assim, ele percebe que algo está errado. Ele não consegue identificar o que é, mas ele sente que algo está errado. E engraçado que às vezes as pessoas, elas sentem isso, que algo está errado, ou que elas não pertencem a essa realidade, ou que elas se sentem muito diferente, assim, num contexto ou num ambiente, se sentem deslocadas. Então, isso às vezes já são indícios que podem, ou seja, aquela situação está desconfortável, porque você não precisa olhar tudo no nível psicológico, entendeu? Porque às vezes não se trata necessariamente de um problema psicológico, mas sim de uma percepção maior, que é, você não é só corpo, você não é só mente, você não é só essa história que você está vivendo. Emoção. E aí vem esse questionamento, né, com relação à Matrix, né, como Maia, né, aquela representação exatamente, né, da ilusão, daquilo que a leitura que fazemos da realidade a partir dos sentidos, né? Isso que você está colocando é bem demonstrado na história dos cegos de Bombaim ou de Calcutá, depende um pouco da versão, né? Dos 4 cegos que são chamados a descrever um elefante, né? E cada um toca numa parte do corpo do elefante, né? O que toca na pata diz que o elefante é composto, é como se fosse colunas de um templo, né? O que toca na orelha diz, não, o elefante é como se fosse um grande abano. O que toca na tromba diz, não,
O elefante é como se fosse uma corda, e assim sucessivamente. Cada um acessou um aspecto da realidade, mas nenhum dos quatro viu o elefante. Exatamente. Né? Quer dizer, todos têm Então, razão, é legítimo, mas não tem a totalidade, né? não tem a totalidade. Não tem a totalidade. Por isso que o objetivo das grandes tradições é a unidade. Sim. A visão da unidade, a visão integral, a visão da totalidade. Isso só é possível mediante um trabalho de autoconhecimento a longo prazo. Mas isso é né? mexer com paradigma. Isso é mexer com paradigma. E como a gente tinha lido aquela frase, né, que o Morfeu fala, né, que na verdade as pessoas estão tão adormecidas, tão entorpecidas por tudo isso, que elas não querem, primeiro que elas não se dão conta que estão adormecidas. E quando elas percebem que algo possa tirar, né, do status quo, do establishment, né, quer dizer, mexer com a realidade delas, é melhor não mexer. Então, aquela pessoa que está provocando... Então, se você chega no mundo dual, porque esse nosso mundo, ele é dualidade. Se você chega alguém com esse discurso de unidade, a pessoa vai olhar assim, por quê? Porque você encarar a unidade, você vai trabalhar com outros conceitos, com o conceito, por exemplo, de equidade. Ou seja, então o outro é tão importante quanto eu, não importa qual seja o partido, qual seja a religião, qual seja a nacionalidade, cor da pele. Você começa a mudar os paradigmas que, de repente, foram entronizados, né? Desde que você estava no berço, percebe? E aí, obviamente, você começa a entrar em conflito, né? Sim, tirar a pessoa sair da zona de conforto, né? Isso é muito complexo. É muito complexo. Então, ela Você defende, tirar a pessoa da né? zona de conforto é muito complexo. Ela defende com unhas e dentes aquela verdade, entre aspas, né? Então, aí eu acho que vem uma coisa muito bacana, até na ideia, né, das pílulas, né, da pílula vermelha e da pílula azul, no sentido de você, então, conhecer essa verdade, questionar o conceito de realidade. Que acho que o filme ele traz muito isso. Na época, eu me lembro que quando eu saí do cinema, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei assim, meu Deus, como é que este filme passou? Entendeu? Porque, assim, sabe, como é que eu, brincando assim, né, uma postura assim, bem, às vezes até adolescente, como é que o sistema permitiu que passasse um filme desse, entendeu? Porque ele realmente, ele revoluciona. Ele revoluciona o modo de pensar. Ele abre uma perspectiva para você realmente questionar a vida. Então, esse filme, muitos analistas deste filme colocam o filme como se fosse um filme platônico, né? Sim, traz Ou seja, o mito da caverna, né? O mito da caverna. O mito da caverna. Só que não é caverna, é máquina útero. A máquina útero, o útero é comparável a uma caverna em diversas tradições. Muitos mestres espirituais, como o profeta Maomé, por exemplo, tiveram revelações em cavernas nas montanhas. Ou seja, num lugar alto, simbolicamente alto, é uma ascensão espiritual e interna. Sim. Né? Sim. E interna. Os sufis, né, que são os mestres do esoterismo islâmico, eles dizem o seguinte, né? Quem dorme na estrada perde a cabeça ou o chapéu. Quem dorme na estrada, pela longa estrada da vida, quem dorme nessa longa estrada da vida perde a cabeça ou o chapéu. Né? O que é dormir? Dormir simbolicamente, é um estado de consciência. É quando a pessoa, se você tem uma pessoa que está dormindo e outra que está acordada, é evidente que a pessoa que está acordada, fisicamente falando, ela tem muito mais condição de reagir a qualquer fenômeno ou acontecimento, a qualquer evento, do que uma pessoa que está dormindo. Né? Existe um motivo pelo qual a palavra Buda quer dizer, que vem de Bodhi, de iluminação, de sabedoria, né? Uma palavra sânscrita. Né? Buda quer dizer acordado. Buda não quer dizer agente Smith. Buda não quer dizer máquina. Buda não quer dizer adormecido. Né?
E em todos os contos de fadas e histórias, quando a pessoa dorme, acontece um problema. Sim. E é interessante, se você olhar assim, toda a busca pelo autoconhecimento, pela verdade, seja de uma maneira consciente, via alguma tradição religiosa, é sempre a busca pela superação da ignorância, da ignorância sobre si, sobre a sua origem, né? Sobre essa conexão maior. Aí dá aquela ideia de iluminação, quer dizer, trazer luz para essa dimensão ignorante, oculta para você. Aí vem até aquilo que a gente pode colocar também como reconhecimento da sombra, né? O reconhecimento daquilo que de repente não é aceito, não é compreendido, e que você precisa até entender, integrar, para daí você transcender. Então, tudo isso faz parte dessa trajetória, né? Desse caminhar, né? Então, você está tocando num tema muito querido dos psicólogos e dos junguianos todos de plantão, né? Que aqui na live tem vários. Sombra. Tem vários. Que é a sombra. Que é a sombra, né? O que me relembra a história do Peter Pan, que nós falamos, né? No curso de mitologia que já temos, né? De mitologia nos contos de fadas, do Peter Pan, como no filme, aparece no filme, ele perde a sombra, e aí ele sai procurando a sombra dele. Ele não consegue ficar sem a sombra. Até que ele consegue capturar a sombra e ele costura a sombra nos seus pés, né? Ou seja, ele não pode ficar sem a sombra, mas a sombra tem que ficar debaixo dos pés dele. Tem que ficar sob controle dele. Se não acontece a mesma coisa no outro mito, que o bichinho, né, o bonequinho de argila foi se avolumando, quer dizer, você pode fazer até uma relação com o próprio ego, né? Esse ego inflado, né? Quer dizer, quando ele se apossessa, né? Toma posse ali do teu psiquismo, né? Olha como é que distorce tudo, né? E interessante, que a gente pode até relacionar com o Smith, né? Como ele, na verdade, o Neo, ele reconhece quem ele era e o potencial dele a partir desse duelo com o Smith. Ou seja, no momento que ele enfrenta, né, no momento que ele, inclusive, admite o potencial do outro, porque o outro tinha o potencial, né? Quando ele admite, então, é mais ou menos o processo de integração também, né? Que você começa a reconhecer em você e no outro, né? Então, Neo, o Neo é o terceiro aspecto central do filme. O filme tem 3 aspectos. O adormecimento da consciência, né? A guerra entre a criatura e o criador, com as máquinas e os homens, e o messianismo. Neo quer dizer novo, new, né? Novo. Sim. E é anagrama da palavra one. Ele é o um. Os agentes Smith é uma multiplicidade. Qualquer um pode virar agente, né? Qualquer um. Qualquer um que esteja no sistema colabora com os agentes. E outra coisa, Smith quer dizer o quê? Em inglês, ferreiro. Ferreiro é que ele trabalha com metal, com ferro. As máquinas são feitas de metal. Então, os nomes no filme têm um simbolismo. Quem tira o Neo da Matrix é Morpheus. Morpheus é o deus do sono. Se ele pode adormecer, ele pode retirar. Então, ele tira o Neo da máquina, né? E dá para ele as pílulas, né? Vermelha, né? Vermelha e azul. Porque, como Morpheus disse no filme, eu posso te mostrar o caminho, mas você é que tem que percorrer. E aí você está procurando aqui. Você que tem que percorrer o caminho. Verdade, então. Nada mais, né? Aqui estão as 2 pílulas. Você quer tomar qual? A vermelha ou a azul? Você quer continuar na Matrix? Toma azul que você vai voltar lá para a máquina útero. Toma vermelha e você vai sair definitivamente. Curiosamente, a pílula que dá a imortalidade na tradição taoísta, né? Na tradição taoísta existe uma pílula que dá imortalidade. É uma pílula vermelha feita de um material chamado cinábrio.
Os taoístas fabricavam uma pílula que daria imortalidade e ela era vermelha, era feita de cinábrio. Não, e é Né? interessante porque eles utilizaram, né? Vários, eles pesquisaram em várias tradições. A gente vê ali elementos das diversas tradições religiosas, né? Tanto pelos nomes quanto pelas estruturas, né? Os diálogos são assim fantásticos, fenomenais. Isso é uma das coisas que chama atenção no filme, né? Porque como ele utilizou arquétipos de todas as tradições, ele conseguiu mexer com você que é vedantina, mexer com o outro que é cristão, mexer com o outro que é judeu, porque fala em Messias, mexer com os indianos, porque tem personagens indianos. Realmente eles conseguiram então, a construção é muito bem feita. Tem uma frase aqui que eu vou ler, que é do Isaías Deva, né, Isaías? Da Bahia. Ele fala assim, da excelente cena que Neo vai procurar encontrar o oráculo e é um pequeno menino e entorta a colher. E aí o oráculo diz para ele, não tente entortar a colher, ao invés disso, veja a verdade, a colher não existe. E isso, nossa, isso tem muito a ver com aquele conceito que a gente estava falando de Maia, com relação à ilusão dos finais. Acho que a gente podia expandir um pouquinho isso. O que você acha? Se bem que não sei se temos mais tanto tempo, né? Mas o que você acha? Porque isso aí tá ligado diretamente com a informação que vem via 5 sentidos, né? E via os órgãos da ação também. Então, enquanto você verifica o tempo, eu vou falar exatamente sobre isso, porque, na verdade, nós nem conseguimos tocar esta colher. Na verdade, nós nem conseguimos tocar essa colher. Quem está dizendo isso são os físicos, não é o Oswaldo. Então, se existe alguma coisa que é absolutamente mentirosa, falaciosa ou falacioso, é o cérebro. Eu não sou conspiracionista, portanto eu não acredito que nós estamos numa Matrix estilo filme. Mas a ciência, a física, a ciência, a neurologia diz que nós estamos em Matrix, porque todos os sentidos que nós utilizamos são absolutamente falhos. Todos, sem exceção. E talvez o pior de todos seja os olhos, que é aquele que a gente mais confia. Existe o ditado, né? Existe o ditado, ver para crer. Eu acho que esse ditado vai ser modificado. É preciso mais do que ver para crer. Sim. Né? Sim. Eu vou dar alguns exemplos dessa falácia dos sentidos, daquilo que você, na sua tradição, chama de gnanendriyas, né? Os órgãos dos sentidos. Né? Então, primeira coisa, nós somos cegos 4 horas por dia. Espanto geral. Se você contar esse segredo para o pessoal, deixa eu jogar uma pergunta aí, só para o pessoal já ficar pensando. Será que o cérebro, de fato, funciona no momento presente? Porque hoje, em qualquer coisa que você ouvir falar de psicologia, de meditação ou de coach, está falando para você viver o momento presente, né? Então, é interessante a gente saber em que sentido você vai viver o momento presente. Então, a pergunta é, vocês acham que o cérebro vive no momento presente ou ele vive no passado? Eu não estou falando a pessoa pensando no passado ou a pessoa projetando para o futuro. Eu falo o cérebro, eu estou falando da mente, eu estou falando o cérebro. O cérebro, ele funciona em que tempo? É só essa questão. Aí você desenvolve. Então, vamos lá, Oswaldo. 6 observações que eu vou desenvolver e responder essa pergunta. Primeiro, nós somos, todos nós, cegos, 4 horas por dia. Segundo, nós temos lapsos de inconsciência cerebral de 30 segundos a 3 minutos, várias vezes por dia. Terceiro, existe uma coisa chamada cegueira de mudança. 4, a cor, nós não vemos a cor real do objeto. 5, as imagens que nós vemos, a gente vê as imagens invertidas e depois o cérebro corrige na posição dentro.
E 5, a projeção de tempo. Vamos desenvolver isso. Os cientistas instalaram equipamentos de eletroencefalograma portáteis em pessoas e descobriram que, como nós sabemos, o cérebro emite vários tipos de ondas. E quando nós estamos acordados, tem um determinado tipo de onda que prevalece no funcionamento cerebral. E quando você está dormindo, é um outro tipo de onda, né? Alfa, beta, teta. Então, você tem diferentes tipos de ondas. E eles descobriram o seguinte, que vários momentos durante o dia acontece mesmo você em atividade, não é deitado. Você em atividade, né, trabalhando, dirigindo, escovando os dentes, tomando café da manhã, há lapsos de 30 segundos a 3 minutos que o cérebro emite o mesmo tipo de onda como se você estivesse dormindo. Isso faz parte da mecânica cerebral, talvez para dar um descanso no cérebro. Mas isso quer dizer que o cérebro é altamente econômico. Né? Para processar todas as informações que a gente recebe ao mesmo tempo, através de todos os órgãos dos sentidos, o cérebro levou 200 milhões de anos de evolução. Mas mesmo com 200 milhões de anos de evolução, o gasto energético para decifrar todas as informações ao mesmo tempo é monstruoso. É monstruoso. São várias Itaipus, se fosse comparável. São várias Itaipus para alimentar o cérebro, para decifrar todas as informações ao mesmo tempo. Então, o que ele faz? Ele seleciona aquilo que é importante. Isso quer dizer que ele está editando. Assim como você vai editar esse vídeo, ele está editando tudo ao mesmo tempo. Né? Ele filtra a realidade. E isso é um filtro. Veja, a gente não está falando aqui do filtro da mente, a gente está falando do cérebro. Que é do cérebro. Porque você depois ainda vai ter o filtro da mente, né? Exatamente, porque aí na mente vai haver uma série de influências que, no caso, você como psicóloga sabe disso, que são os seus desejos, as suas projeções, as suas memórias, né? As suas identificações. Está me soprando aqui o meu Diamond, que é a Denise, né? E você é cego 4 horas por dia. Eu vou ler rapidamente. Todas as coisas, né? Tudo começa pela visão. Você não percebe, mas o cérebro, como nós mencionamos agora há pouco, edita o que você vê. Das 16 horas por dia que uma pessoa passa acordada em média, 4 horas são preenchidas por imagens artificiais, que não foram captadas pelos olhos, mas sim criadas pelo cérebro. O olho humano, o olho, tem um ponto no centro do olho chamado fóvea. A fóvea é um ponto no centro do olho que tem 1 milímetro de diâmetro. Então é ali que você foca as imagens. Mas se tem 1 milímetro de diâmetro e você está olhando agora para a tela do seu telefone ou do seu computador, você não está vendo 1 milímetro, você está vendo uma área enorme na sua frente e a parede atrás. Como isso acontece? Acontece porque esse buraco de fechadura que é a fóvea, ele vai saltando de uma parte da imagem para outra, de uma parte para outra, do elemento à sua frente, para compor a imagem. Acontece que cada salto desse não é automático, não é instantâneo. Ele dura 0,2 segundos. Um salto de 1 milímetro para outro, para compor a imagem, dura 0,2 segundos. E aí você falou na palavra-chave, que é delay. Porque quando salta de um ponto, de 1 milímetro para outro, para compor a imagem, né, esse salto dura 0,2 segundos. E a informação para chegar, depois de montada, no cérebro, demora 0,1 segundo. Somado tudo junto, são mais de 150 mil saltos, né, por dia, somado tudo em tempo de hora, dá 4 horas de cegueira. Porque entre um salto, de um foco de 1 milímetro de salto para outro,
tem um tempo. E tem um tempo para transmissão da imagem inteira. Isso dá 4 horas de cegueira. Como você não pode ficar 4 horas... Imagina você ficar cego 4 horas por dia seguido. É uma loucura. Então, o que o cérebro faz? Ele monta a imagem no seu cérebro. Ele monta a imagem. Ele edita uma imagem. E essa imagem que você está enxergando, ela está sendo projetada no tempo 0,2 segundo à frente. Você não pode projetar a imagem para trás. Porque você está 1/10 de segundo atrasado. Então, o cérebro, ele funciona no passado. Ele faz a projeção para o futuro. O cérebro não vivencia o tempo presente. É interessante isso. Você olhar assim na realidade, você não capta. Você não recebe a informação no momento que ela está ocorrendo. Isso é interessante. Exatamente. É o mesmo que acontece em algumas transmissões de TV, né? Que o apresentador no Rio de Janeiro fala com o apresentador na Bahia. E aí, Joãozinho da Silva, como é que estão as coisas aí no carnaval na Bahia? Aí o cara fica olhando para a câmera. Aí depois ele fala, ô fulano! Dá uns 3 ou 4 segundos que ele fica mudo na frente, olhando assim. A informação ainda não chegou lá, né? Chegou para a gente aqui, mas não chegou para ele lá. Então, Oswaldo, a gente já está com um tempinho bem no limite, tá? Para a gente poder salvar quanto tempo essa live, falta? né? Temos uns 5, 6 minutinhos. Tá bom. Então, eu vou fechar esse trecho, que é o seguinte, a cor, a gente não vê a cor real das coisas, né? Porque os objetos absorvem todas as cores que estão na luz branca e refletem apenas aquela que a gente vê. Tem um outro elemento que é a cegueira de mudança, né? Você passa por um lugar todos os dias e de repente tem um prédio novo, você não viu, mas o prédio foi construído ao longo do tempo. E de repente ele foi inaugurado, você não viu. A sua mente fixou. E você lembra no filme, principalmente no primeiro, né? Que a Trinity fala para o Neo observar isso. Então, ele fala assim, que estranho, aquele gato parecia que estava ali e não estava, algo assim, né? Então, assim, opa... Foi um déjà vu. Exatamente. Foi um déjà vu. E outra coisa é o seguinte, eu convido a todas as pessoas que estão assistindo essa live a tocar na mesa. Toquem na mesa, toquem no computador, põe a mão na sua perna. Você não está tocando a sua perna, você não está tocando o computador, você não está tocando a mesa. Por quê? Nós só sentimos um grande volume dos objetos ao nosso redor por causa da repulsão eletrostática entre os elétrons que ficam circundando o núcleo. Ou seja, nós não tocamos as coisas, e sim somos repelidos por ela. Então, quando você toca na mesa, seu dedo não atravessa a mesa, porque por uma influência eletrostática, o seu dedo é repelido pela mesa. Então, na verdade, você não está nem tocando a mesa. Então, mais Matrix do que isso não existe. Agora, eu não sei se a gente vai conseguir falar de Matrix 4, porque o nosso tempo está no final. Mas a gente tem que voltar, né? Não, mas você vai dar um pouquinho de spoiler aí. Depois a gente pode até voltar, tocar nesses aspectos que eles são muito profundos, né? Realmente não dá para... Foi ousadia nossa, né? Achar que a gente ia conseguir falar dos 3 e mais o 4, né? Mas pode tentar dar um pouquinho de spoiler. A minha tentativa de spoiler é a seguinte. O filme Matrix 3 termina com a menininha indiana, Sati, né, perguntando para o oráculo se nós veremos Neo outra vez. E o oráculo dá um sorriso assim, enigmático, dizendo, quem sabe? É evidente que não haveria um filme número 4, né? Mas aí foi feito a paz entre as máquinas e os humanos. O que faria o Neo voltar? A única coisa que faria o Neo voltar seria o reaparecimento do agente Smith, que representa um Lúcifer, né, um rebelado, tanto contra as máquinas, tanto contra Deus. Lúcifer é rebelde contra os homens e contra Deus. Né? No filme,
O agente Smith é rebelde contra as máquinas e contra a humanidade. Né? Oswaldo, Então, a volta... Vou propor o seguinte, a gente ficar mais 10, 15 minutinhos aqui na live, a gente... Então, Matrix 4. No livro, no livro que nós vamos lançar, né, o título do livro é A Matriz Tradicional de Matrix. Né? Nós fizemos uma tentativa de oráculo. Uma tentativa de imaginar como seria Matrix 4. E nós colocamos aqui umas 5 possibilidades de roteiro e desenvolvimento do roteiro a partir dos 3 primeiros filmes. Como mencionado no filme, a promessa de libertar os que desejarem sair de Matrix, né? O arquiteto, que é uma figura misteriosa, né? O arquiteto promete libertar os que desejarem sair de Matrix. Então, o que faria o Neo voltar? O que faria o Neo voltar seria a quebra desse acordo. O Neo se sacrifica e ele entra na luz com os braços abertos, como Jesus. Ele se auto-sacrifica e entra na luz, na clara luz primordial, na linguagem budista tibetana, né? Ele se sacrifica, entra na luz que compõe o criador das máquinas, a inteligência artificial que criou todas as máquinas. E é interessante esse trecho, porque aparece um rosto gigante, né, feito com aqueles polvos voadores, né, que lembra, né, na tradição hindu, quando Arjuna pede a Krishna para se mostrar como ele é, e ele vê um rosto gigante, que um olho é o sol e o outro olho é a lua, né? Lembra, tem uma conexão aí. Bom, você vê a polaridade, então, né, do princípio, né? A polaridade dos princípios, né? Masculino e feminino, né? Exatamente, o yin e o yang. Sempre olhando pelo sentido simbólico, né? Exato. E aí o Neo entra dentro, né, da luz do criador de todas as máquinas. O que faria Neo voltar? O não cumprimento dessa promessa, né? Não cumprimento dessa promessa de que quem está em Matrix quiser sair, poderá sair. Isso é um aspecto. Outra coisa que pode acontecer é as máquinas utilizam os seres humanos que estão em Matrix como pilhas. Nós estamos vivendo nesse momento uma pandemia. Imagina que haja uma pandemia lá nas máquinas, uma contaminação bacteriana ou virótica lá nas máquinas que criam os homens, nas máquinas úteros que criam os homens. E que uma gigantesca safra de homens presos naquelas máquinas morram por contaminação de algum tipo. As máquinas não terão homens, pilhas, suficiente. Então, talvez as máquinas queiram capturar mais pessoas de Zion, de Sion, para colocar, aprisionar e extrair energia elétrica. Isso, naturalmente, é uma quebra de contrato. Sem dúvida, vai haver alguma quebra de contrato que faz com que seja necessário que o Neo retorne. Isso é uma possibilidade, essa quebra da safra humana, de pilhas humanas, é uma possibilidade. Ou o retorno do Smith. Porque no filme, no primeiro filme, se não me engano, o Neo absorve a sombra. Ele mergulha e entra dentro do agente Smith. E aí ele ilumina o Smith de dentro para fora, ele ilumina a sombra de dentro para fora. Psicólogos de plantão, façam suas análises. Ele ilumina a sombra e integra a sombra. Aí ele fica mais poderoso do que nunca.
porque ele tira a energia da sombra, né? Uhum. Ele não ignora a sombra, ele não comprime a sombra, ele não destrói a sombra meramente. Não se pode matar o dragão e jogar o dragão fora. Não, você tem que tirar o sangue do dragão. Você tem que tirar a energia do dragão. É o Turuk Maktu do Avatar. Você tem que cavalgar o dragão, domar o dragão, né? Então, se o agente Smith volta, o Neo tem que voltar. Fala. Pegando um gancho do que você estava falando com relação de você domar a sombra, né? Tem uma pergunta aqui do Demétrio que é assim: até que ponto não conseguimos nós próprios controlar a nossa mente para que esta seja capaz de moldar a realidade a nosso favor, como o Neo na Matrix? Agora, olhando assim na perspectiva, a própria mente está sob influência de Matrix. A própria mente é produto de Matrix. Aquilo tudo é projeção. Então, assim, tentar esse controle a partir do ilusório é complicado. Então, assim, até me remete um pouco à ideia que muita gente tem com relação à liberdade, porque o filme ele mostra claramente que você, dentro da Matrix, né, dessa matriz, você está totalmente controlado. Claro. Então, olhando naquela perspectiva que a gente tinha falado de Maia, lembra? Você dentro da natureza, dentro dessa criação, dessa dualidade, você está sob a regência, obviamente, das leis naturais. Não tem como você violá-las. Não tem. Isso é um fato. Você é imerso ali, a não ser que você transcenda aquilo ali. Aí é diferente. Aí sim você controla, mas não a partir da mente. Porque a mente ainda é produto de Maia, dessa divisão, da dualidade. A mente é produto de Maia, tal qual o corpo, nesse sentido, nessa perspectiva. Aí, olhando uma perspectiva vedantista, tá? A gente está colocando aqui nessa perspectiva. Então, essa realidade que ela que você percebe como sendo, na verdade, é a realidade que é construída para você. É construída por você, mas, na verdade, não é só por você. Você pensa que a constrói. Então, você pode até construir com relação à manutenção de determinados padrões e tal, mas você não sabe o quanto você trouxe de bagagem, né, hereditária, né, bagagem genética, o quanto você tem, que você absorveu do ambiente que você está inserido. Quer dizer, são uma série de variáveis que você começa a perceber que você não é tão livre assim, que você não constrói essa realidade tão assim quanto você acha que constrói. Quer dizer, existe um limite. Então, primeiro, lógico, né? Aí, olhando numa perspectiva mais objetiva, é claro que a gente fala da importância de desenvolver o autocontrole sobre as nossas emoções, sobre os nossos impulsos, né? Mas não achar que é através disso que vamos controlar a natureza, as leis da natureza. Isso aí já é outra coisa, porque você está fazendo um autocontrole dentro daquilo que é próprio da natureza que você está inserido, do corpo que você está, da mente que você está, e você utiliza isso. Mas para controlar, para moldar nesse outro nível que ele está colocando aqui, é como o que acontece com o Neo. Aí você tem que transcender naquele nível, né? Naquele nível, não nesse nível que a gente está colocando, né? Porque aí não vai ter realidade a nosso favor, nem realidade contra. Porque a realidade a favor ou contra, né, Oswaldo? Não sei se você concorda comigo, já é próprio da matriz, né? Essa dualidade, essa cisão. Então, contra ou a favor, a partir de que perspectiva, né? A dualidade. Então, se você transcende, não tem realidade contra ou a favor, tem realidade, tem fatos. E você pode olhar os fatos com neutralidade e utilizá-lo como, né? Mas você precisa ter esse distanciamento. Aí é aquela postura do observador também, né? Você criar um certo distanciamento com relação às suas emoções, os acontecimentos, para daí você, então, ter vamos dizer assim, utilizar melhor aquilo, ter um manejo melhor, né, daquela realidade, né? E sabe o que me fez lembrar? A música, né, do último, que é aquele mantra, né? O Asatomá. E o que o Asatomá fala? Ele está falando exatamente da ideia de que a gente possa transcender do real ao irreal. Do irreal ao real. Então, o que dentro desse conceito, né, de Matrix como Maia é o irreal? É exatamente esse mundo fenomênico,
né? Então, quando você, aí usando uma outra linguagem, né, comunga do espírito, você começa a ver que você não é corpo, que você não é mente, que você não é suas emoções, você está no corpo, você tem uma mente, aí você começa a perceber que mente e corpo funcionam juntas, como elas são imbricadas, né? Tem umas colocações aqui, deixa eu ver, como o garotinho... Ah, tá, entortou a colher. Essa do garotinho o pessoal gostou, até trouxeram de volta, o Isaías e o Demétrio, né? É bem isso, sabe? É bem isso. O Isaías está te chamando de oráculo, viu, Oswaldo? Sabe uma outra coisa engraçada também que eu achei bem bacana, assim, porque ele quebra também alguns paradigmas, sabe? Então, assim, coloca uma pessoa para representar ali o oráculo, né? Com uma pessoa totalmente comum, que você nunca ia imaginar que aquela pessoa pudesse ter uma percepção um pouquinho mais ampla do que a sua, né? Por quê? Porque as pessoas criticam os hábitos das outras, olha, então botou... Lembra que era aquela mulher negra, fumante, lembra? E ela fuma e fala que as pessoas focam muito só o aspecto exterior e julgam as coisas, julgam as outras pessoas a partir dos seus referenciais, né? Então, estão, na verdade, adormecidas nesse sentido, né? Porque não conseguem sair daquilo que foi implantado, daquilo que foi... Né? Oswaldo, eu ia jogar uma provocação, sabe? Mas nem sei se a gente tem tempo mais para isso. Aqui, ó, se você fosse acordar deste sonho, como saberia a diferença entre o mundo do sonho e o seu eu real? Não sabe, se não despertar, não sabe. É que como a gente quando está dormindo, né? Quando você dorme e tem um pesadelo ou um sonho agradável, você acredita que aquilo é a realidade. Quando você acorda, acabou, né? Aí você, opa, eu estava dormindo, né? Mas tem... bom, essa questão do que é real, do que não é real, e se você pode ou não manipular a Matrix, né? É uma coisa realmente muito... complexa. O nosso cérebro, ao longo de 200 milhões de anos, desde o cérebro reptiliano, né? Ao atual, ao cérebro humano atual, ele se desenvolveu de uma forma para que a gente possa experienciar e viver nessa realidade que você bem pontuou como dual. Para sair da Matrix, você tem que sair da dualidade. Sim. Né? Você tem que sair da dualidade. Então, é como se o homem tivesse... ele está numa floresta e ele vê a árvore à sua frente, mas ele não vê a floresta. Sim. Quando ele vai para o alto da montanha, ele vê a floresta, mas não vê a árvore. Então, o nosso cérebro, ele é uma referência matrixial para a realidade que a gente vive. Sim. Só que existem níveis dentro dessa realidade. Existem planos de existência, né? Os antigos falavam em 7 céus, né? São diferentes níveis né, de despertar, né? Diferentes níveis. A mim já aconteceu, deve ter acontecido com outras pessoas, porque eu não sou um oráculo tão diferente assim dos outros, né? Mas já me aconteceu de eu estar dormindo e aí começar a ter um pesadelo e de repente eu me dar conta, eu não gostar daquilo que está acontecendo naquele sonho e de repente eu me dar conta, eu estou sonhando. E aí simplesmente eu vou acordar e eu acordo. Uhum. Aconteceu poucas vezes, mas já me aconteceu. Né? Mantendo a lucidez no próprio estado de sonho, né? Dizem que tem um yoga para isso. Diz que tem um yoga para isso, um yoga do sonho, né? Diz que tem um yoga para isso, um yoga tibetano que trabalha especificamente isso. A realidade, ela é matrixial nesse nível e ela não é matrixial no outro nível, mas no outro nível que seja o nível da unidade. É aí que entra a meditação, o samadhi, né? O yoga. É o único estado em que você sai da dualidade, porque em
em qualquer nível para baixo, ainda que seja muito expandido, que seja muito evoluído e tal, ainda está sob efeito da Matrix, né? Oswaldo, a gente já tem que ir terminando. Queria que você deixasse De novo? as considerações finais e depois um dia a gente pode fazer uma live comentando, inclusive, sobre a questão do algoritmo, né? Atualmente, o que o algoritmo está fazendo, né? Também na cabeça das pessoas, né? Com relação àquela relação que a gente estava fazendo dos filtros, né? Isso é interessante, porque ele vai construindo também uma realidade. Se você não sai daquilo, você não vê mais nada também, né? Então, para a gente ir encerrando... Eu agradeço muito o seu convite, estamos à sua disposição, agradeço a presença dos amigos e vamos aguardar o filme e o livro, né? O 2021, vamos aguardar o filme, eu vou assistir o filme algumas vezes para fazer um capítulo específico sobre Matrix 4, além dessas previsões, né? De possível spoiler. E um outro filme também que tem muito a ver com essa história toda, que a gente esqueceu, é Blade Runner, né? Maravilha, Blade Runner. É um clássico, né? É um clássico. É um clássico. É um clássico. Tem uma surpresinha aqui para mim, ó. Surpresa? Aqui, minha turminha chegando aqui, ó. Olha! Pô, mas eu vou... Parabéns todos. Parabéns! Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, querida. Maravilha, obrigada. Parabéns, mamãe. Gente, e esse aqui foi um presente que eu ganhei hoje, também surpresinha do Portenha. Empanadas, são empanadas. Empanadas? De maçã, maravilhosa, do La Portenha. Maravilhosa. Eles mandaram de presente pra gente. Uma bênção. Estão servidos? Manda um abraço pro nosso comandante e pra Luana. Mando sim, estão aqui. Um abraço, parabéns pela live. Obrigada, gente. Obrigada, abraço, irmão. Abraço. A gente tem que marcar as próximas, né? Obrigada, mãe. Tchau, lindinha. Obrigada, irmã querida. Nossa representante em São Paulo, viu, gente? Pai. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima live. Beijo. Obrigada, Bruna. Marcilene está aí também. Obrigada, Nanda. Namastê. 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 Tchau, A tchau. live vai ficar salva, gente. Compartilhem, se gostaram. Ok. Um abraço. Tchau, tchau. Proconsciência, inspirando a busca, compartilhando o saber.